E aí, pessoal, professor Lucas aqui falando. Hoje, aula sobre política de crédito e cobrança. Também conteúdo relacionado à qualidade de crédito e cobrança, como está informado lá no plano de ensino. Essa é uma aula que ela tende a ser mais teórica, então eu procurei ser bem sucinto nos conceitos e também trazer algumas dicas operacionais de alguns autores, principalmente o Sebrae, da rotina diária de agentes que atuam na área de crédito e cobrança. Então, nas outras aulas a gente viu coisas relacionadas a contas a pagar, receber, também títulos de crédito e agora, vinculado a isso, a política de crédito e cobrança, que é o ato do fornecimento do crédito, onde a empresa vende produtos e serviços, mas antes de vender tem que fazer uma política de crédito quando esse pagamento ele é posterior, né? Há um fornecimento desse recurso para recebimento futuro e para isso deve haver análises, né? Também questões relacionadas a prazos e descontos e posteriormente a cobrança da dívida, no caso, onde deve haver uma política de cobrança. Quando a gente fala política de crédito, a gente está falando em normas e critérios que a empresa utiliza para tornar viável esse financiamento para os clientes, né, onde ele entrega o produto para um recebimento futuro. E para isso deve haver normas e critérios para facilitar o recebimento ou de reduzir o custo, né, o custo operacional e também o risco de não recebimento desse crédito fornecido. E a política de cobrança é o resultado dessas ações, né, tanto da política de crédito, para um planejamento, né, do recebimento dessas duplicatas futuras, duplicatas ou cheques, né, esses títulos de crédito para recebimento na data do vencimento, que isso é o mais importante, que é o que as empresas se programam para receber, baseado numa data, e essa data, quando ela não é cumprida, acaba tendo muitos ônus, né, de gestão, principalmente falta quebra de fluxo de caixa, né, e por aí vai. Alguns elementos, né, como eu falei da análise, prazo, desconto, aqui é uma citação do próprio Gitman, que é um autor sugerido aí no plano de ensino, quatro passos aí para uma política de crédito e cobrança. O primeiro deles é a análise, né, que a gente já comentou lá nos slides anteriores. Análise do padrão de crédito, que é compreender o requisito mínimo para análise. Como que o cliente está com o seu nome, por exemplo, no Serasa, né, que é uma entidade de verificação. E também verificar qual que é o valor que vai ser liberado para esse cliente. O segundo passo é o prazo de concessão, né, qual que é o prazo que vai ser fornecido para esse cliente. Muita atenção, né, que está totalmente relacionado aos prazos médios de recebimento. Então, ficar muito atento ao prazo médio de recebimento versus o prazo médio de pagamento, para não ter impacto no fluxo de caixa. Então, muita atenção no prazo de concessão. A questão dos descontos para pagamento antecipado, né? Qual que é o método de desconto quando o pagamento é feito antes do vencimento programado, né? Isso pode afetar todas essas variáveis que interferem no teu fluxo de caixa, por exemplo. E também, quando é fornecido esse crédito, a política de cobrança. Qual que vai ser o plano ou planejamento das ações para cobrar esse cliente e ter o recebimento na data programada. A questão da análise de concessão, aí para os autores o Ross, o Westerfield e o Jordan, é uma referência de 2002, mas ela é muito válida hoje. Essa análise de concessão ela deve ser definida através de uma política bem definida de crédito, né? Planejar uma ação ou fazer um planejamento de concessão de ações definidas e padronizadas de modo que fique ágil, mas que seja eficiente
na cobrança futuramente. O Gitman complementa, citando os 5 Cs, que também não só o Gitman, mas diversos outros autores comentam no 5C, que é uma análise detalhada de 5 palavras iniciais em C, que a gente vai ver agora no próximo slide, que cabe, né, ao responsável para análise de crédito conceder a liberação ou não, né, baseado nesse passo a passo desses 5 Cs, que é o seguinte: o primeiro deles é o caráter, refere-se à intenção de pagamento do cliente em relação aos débitos em aberto. A capacidade, que é a capacidade de poder efetuar o pagamento e honrar o compromisso, né, no caso do cliente, do poder de pagamento do cliente. O capital refere-se à posição atual financeira do cliente. Colateral refere-se a garantias de crédito, pode ser, por exemplo, uma entrada, pode ser considerada uma parte de garantia. E condições, né, refere-se às condições econômicas do macroambiente. Então, esses 5 Cs são questões que são sugeridas para analisar cada cliente na concessão do crédito. Aqui, segundo o Sebrae, aqui são questões mais operacionais, como eu havia falado, sugere alguns aspectos para considerar na hora de conceder o crédito. O primeiro deles é, num parcelamento, qual a taxa de juros a ser aplicada, se vai ser aplicada ou não. A questão dos prazos, muita atenção na questão dos prazos médios de recebimento, como eu havia comentado. A questão dos limites de crédito, limite máximo para cada cliente. Atribuição de requisitos para liberação do crédito para clientes novos, no caso. A utilização de instrumentos para análise de crédito para verificação de restrições. Aqui a gente tem serviços como o do Serasa, que realizam essa análise de restrições. Até trabalha com score, e esse score é baseado também muito nos 5 Cs. Então, o Serasa já faz esse serviço de avaliação de restrições baseado em alguns critérios pré-definidos. Também garantias fornecidas pelo cliente, que coloquei como exemplo, por exemplo, um valor de entrada, que pode ser uma garantia. E, por último, a comunicação, né? A comunicação do setor de concessão de crédito com todos os outros setores, principalmente o setor de cobrança, para verificação de como está, né, por exemplo, de clientes atuais, de clientes antigos, digo, né, como é a situação desse cliente, se é um cliente um bom pagador, se tem títulos em aberto, se não tem. Então, aqui os aspectos do Sebrae que são muito interessantes aí na operacionalização da concessão do crédito. Uma política de crédito, ela deve ser explicitado o padrão de concessão. Isso aqui até coloquei em negrito, é muito importante ter um padrão, não seguir um modelo para cada cliente. Então é um padrão onde ele é aplicado a todos os clientes. E esse padrão ele representa os requisitos mínimos que o cliente tem que atingir para conseguir realizar um pagamento parcelado, né, ou uma venda a prazo. E aí a gente entra numa discussão. Quando tem padrões mais relaxados, né, padrões mais soltos, podem gerar até um aumento de vendas, porque isso facilita o parcelamento. Mas, em compensação, tu tem o potencial de ter devedores duvidosos, né? E do outro lado, se tu tiver padrões mais rígidos, que automaticamente vão reduzir o teu problema de cobrança ou o problema de inadimplência, podem baixar as vendas, né? Quando tu faz uma análise de concessão de crédito muito rígida, pode pesar do lado de reduzir tuas vendas, né? E possivelmente aí, o teu lucro operacional. Então deve haver um equilíbrio entre a concessão para que se encaixe, né, não num método relaxado, onde pode haver devedores duvidosos, e nem padrões muito rígidos, né, para não ter problemas, né, de baixar as vendas. A política de cobrança, que eu peguei dois autores, na verdade eu citei um aqui, mas aqui são dois. A cobrança é concretização de recebimentos de venda, e de acordo com a de 2004, a cobrança é a confirmação de recebimentos. Podem ver que os dois autores, eles afirmam, né, ou comentam que a cobrança já é a concretização daquele recebimento.
A gente conhece muito bem que a cobrança é quando tu cobra um cliente que está em atraso. Então, pelo conceito de cobrança, é concretização daquele recebimento na data que foi acordada para o pagamento. Então, o conceito dos autores é sobre a concretização do recebimento. E o responsável por esse setor, aí tem a função de observar se tem títulos de atraso, entrar em contato com os clientes, né, ofertar reparcelamentos, monitorar para que não haja inadimplência. Mas quando a gente fala de cobrança, é a política de cobrança onde as forças, né, a ênfase se dá no pagamento efetuado na data que foi acordado. Então, depois disso, você trabalha questões de títulos em atraso. Alguns métodos de cobrança, como a gente já havia falado na aula anterior, principalmente os títulos de crédito. Aqui as duplicatas, que são geradas a partir de faturas, né, e geram boletos, que são os mais comuns aí que a gente conhece. Também os cheques, notas promissórias, etc. E cobranças de títulos em atraso, sugere-se um caminho aí a seguir. Primeiro, um contato com o cliente, depois cartas de informação, a negativação desse cliente, protestos e aí via judicial em último caso. Sempre lembrando aqui, baseado no Código de Defesa do Consumidor, determina que a cobrança de débitos o cliente não poderá ser exposto ao ridículo, nem ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Em todos esses passos para a cobrança de títulos em atraso, deve seguir padrões éticos, né, que seguem, né, ou são orientados pela Lei de Defesa do Consumidor. Essa lei não sendo cumprida, esse cobrador pode ser enquadrado em alguma questão legal. Então, colocando aqui só um lembrete desse Código de Defesa. As atividades aqui, um roteiro operacional sugerido pelo Sebrae de atividades diárias para monitoramento da cobrança, né, para fortalecer o recebimento na data de vencimento ou métodos de cobrança de títulos em atraso. Então, o primeiro ponto, efetuar contato com os clientes, né, sempre registrar as ocorrências dos contatos, como a data de contato e resposta do cliente, muito importante para questões legais futuramente. Remeter com correspondência formal ao cliente, principalmente com aviso de recebimento e assinatura de recebimento dessa carta. Registrar as recuperações de crédito por meio do trabalho de cobrança. A registrar o devedor no Serasa, tem esse SPC também. E providenciar, né, em últimos casos, ações judiciais de cobrança. Então, aqui um passo a passo, né, de rotinas diárias segundo o Sebrae, desde um primeiro contato até questões judiciais, caso não pagamento dessa dívida. Fechando as questões dos passos de cobrança, o Sebrae formaliza em 4 passos. Primeiro passo, ou a primeira etapa, um contato amigável para lembrar o cliente sobre a data do vencimento, por conta de um telefonema ou um aviso, isso logo após o vencimento. O segundo, um contato mais assertivo por carta, telefonema, alertando sobre iminente registro em órgãos de proteção de crédito, por exemplo, o Serasa. O terceiro, a notificação extrajudicial e o registro em órgãos de proteção ao crédito. E o quarto passo, caso nenhum dos três, né, for efetivo, o protesto do título e o acionamento da judicial para buscar resolver esse problema. Então são os 4 passos sugeridos, tanto pelo Sebrae como por alguns autores também, essa sequência de contatos. Lembrando sempre, registrando o máximo possível dos contatos, com assinatura, que o cliente está ciente que foi alertado dos possíveis passíveis que pode acontecer com ele. O que a gente enxerga aí de vantagens dessa política de crédito de cobrança? O primeiro delas é a padronização na operação. Vai ter um processo operacional padrão para a concessão do crédito e para a política de cobrança. Então isso agiliza esse processo de liberação. Soluciona ou minimiza a inadimplência, né? Reduzir 100% a gente sabe que é impossível, mas
minimiza essa inadimplência, automaticamente reduz custos operacionais, né, vinculados também a custos judiciais que possa ter numa cobrança de dívida, transforma essa agilidade de padronização em diferencial competitivo e qualifica as vendas, né? Tem vendas mais qualificadas para pessoas que são melhores pagadoras. E isso acaba impactando positivamente num controle financeiro da empresa. Então essas são algumas vantagens de se adotar políticas de crédito e cobrança nas empresas, né? Independente do porte da empresa. A gente sabe que hoje em dia a inadimplência ela é um problema muito sério que afeta muito as empresas, então é muito interessante pensar em formular e padronizar políticas de crédito e também política de cobrança. Vai ficar no portal alguns materiais de apoio, leituras complementares para reforço do conhecimento, e eu quero que vocês também façam uma reflexão do que seriam desvantagens da política de crédito. Aqui a gente só viu pontos positivos, né? Mas eu quero que vocês pensem quais seriam as desvantagens da política de crédito e cobrança. Né, de tu adotar. Eu quero que vocês pensem e podem me mandar uma mensagem no portal lá do que vocês pensaram como desvantagens. Essa fica uma atividade aí não avaliativa, mas para vocês refletirem sobre esse tema. Também, se vocês enxergarem outras vantagens, além dessas que eu coloquei, me mandem lá no portal. Tá? Eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. Qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, pessoal.